Quero convidar você a abrir comigo em Êxodo, capítulo 12. Livro de Êxodo, no capítulo 12. O tema da minha mensagem hoje, irmãos, é a mensagem da Páscoa. A Páscoa, ela tem uma mensagem. E vamos partir aqui de Êxodo 12. Vamos ler ali do versículo 1 até o versículo de número 11. Diz assim as Escrituras: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia do mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos, e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas, a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombo cingido e sandálias nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado por essa manhã, pela celebração da Páscoa, mas, ó Deus, nós lhe pedimos que o Senhor nos dê, Senhor, discernimento e espírito de sabedoria, que os nossos corações estejam preparados como uma boa terra, para que a palavra do Senhor caia em nossos corações e produzam frutos, que ela permaneça em nossos corações, para que andemos em novidade de vida, conforme a Tua palavra nos diz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, quando nós falamos sobre Páscoa, não tem como não nos remetermos ao texto do Êxodo. Não tem como nós não voltarmos para o Êxodo, capítulo 2, porque a Páscoa foi instituída aqui, em Êxodo capítulo 12. Aqui a Páscoa se deu como uma mensagem para vivermos todos os dias das nossas vidas, e hoje estamos aqui por celebrar a Páscoa do Senhor, um domingo em específico, para poder celebrar a Páscoa do Senhor. O apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 4, ele diz algo que é muito interessante, ele fala assim: Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo que a palavra de Deus, as Escrituras, ela foi escrita para que tenhamos esperança, para que sejamos consolados pelas verdades que nós encontramos na palavra do Senhor. Ou seja, a Páscoa para nós cristãos, por todos aqueles que creem em Cristo Jesus como seu Senhor e o têm como seu Senhor e Salvador, é uma mensagem linda, é uma mensagem poderosa, que nós não só devemos carregar no nosso estilo de vida, mas é uma mensagem que nós devemos também colocar, é uma mensagem que nós devemos também falar, anunciar, seja falado, seja comunicado através de palavras, mas mais especificamente no nosso próprio estilo de vida. Ou seja, cada um que experimentou o poder de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus, carrega essa mensagem no seu estilo de vida. Amém? Você carrega a verdade da Páscoa no seu estilo de vida. Ou melhor, nós devemos carregar essa mensagem no nosso estilo de vida. Uma vida que é transformada pela palavra, uma vida do qual nós estamos firmados pela revelação e conhecimento da palavra e que muda toda a nossa história. Agora, nós precisamos entender por que a mensagem da Páscoa foi nos dada, qual é o contexto da Páscoa, quando ela surgiu. Eu quero voltar nas Escrituras, se você estiver acompanhando, Gênesis capítulo 15, no versículo de número 13. Olha o que a palavra nos fala. Gênesis 15, 13. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Ou seja, essa palavra Deus dá a Abraão, lá no Gênesis. O Senhor está falando a Abraão: olha, eu quero que você saia da terra do Ur dos Caldeus, eu quero que você vá para uma terra que eu lhe mostrarei, uma terra que mana leite e mel.
E enquanto essa nação começa a peregrinar em direção a essa nova terra, a esse lugar, em algum momento dessa peregrinação, eles ficarão presos, se tornarão escravos durante 400 anos. Em Êxodo 12, 40, então, se você também estiver acompanhando, a palavra do Senhor diz assim: ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Ué, mas Deus errou a conta? Não, Deus não errou a conta. Era para ficar 400 anos. Mas no ano 390, 10 anos antes da saída desse povo, Moisés se levanta e mata um egípcio. É o que as Escrituras nos mostram. 10 anos antes da saída desse povo, de Moisés ser levantado como o juiz daquela altura, aquele que conduziria o povo a essa nova jornada, ele mata o egípcio, ele foge e fica então 40 anos no deserto. E quando ele volta, 30 anos depois, né, passou-se esse tempo por causa do erro, do equívoco, do início, vamos dizer assim, do ministério de Moisés. Por causa da atitude de Moisés, a saída do povo atrasa 30 anos, quando era para sair 400 anos. Esse é o contexto da mensagem. O povo está debaixo de escravidão. O povo está aprisionado sob domínio faraônico. Ou seja, Deus fala a Abraão que ia se dar. E de fato isto acontece. No entanto, Êxodo, agora venha comigo, Êxodo 3, no versículo 7 e versículo 8. Olha o que as Escrituras nos dizem. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo na mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Ou seja, a vontade de Deus era levar aquele povo a um lugar de uma vida realmente abençoada, a uma terra que mana leite e mel. Ou seja, eles estavam presos, eles estavam cativos ali no Egito, debaixo de escravidão. Esse era o contexto da nação de Israel. E o Senhor está mais uma vez agora em Êxodo capítulo 3, aquilo que havia dito já a Abraão: eu vou levar esse povo para uma terra que mana leite e mel. O Senhor está falando: olha, eu vi, eu percebi, eu estou a observar e eu desci para livrar esse povo desse contexto de escravidão. Amém? Irmãos, Deus desceu em Cristo Jesus. Ele desceu na figura, né, de homem. Jesus, que era Deus, se despiu da sua glória e ele desceu mais uma vez na terra, habitou no meio dos homens, se fez como homem para quê? Para nos livrar, para nos salvar, para nos redimir. Amém? Ou seja, o mesmo Deus que desceu no Egito e que operou uma obra poderosa para livrar aquele povo, ele voltou a descer agora na figura do homem, Jesus que habitou no nosso meio, para agora nos libertar do império das trevas, irmãos. Ou seja, ele andou nesse mundo e ele veio operar. Agora, qual é o objetivo dessa ação poderosa e libertadora que está por detrás da figura da Páscoa? Ou seja, Êxodo capítulo 5, versículo 1, a razão pela qual Deus queria libertar aquele povo não era apenas para levá-la a uma terra que mana leite e mel, mas Êxodo 5:1 diz assim: depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mais um texto ainda, Êxodo 7:16, diz assim: e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou a ti para te dizer: deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto, e até agora não tens ouvido. E por último, Êxodo 8:1 também diz assim: depois disse o Senhor a Moisés: chega-te a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. A mensagem não era só a respeito de libertação. A mensagem também era a respeito de adoração. Era a respeito de servir. Era a respeito de buscar. Era a respeito de invocar o nome de Deus. Porque, amados, honestamente, quando nós olhamos para os pequenos detalhes da história do povo, dos hebreus ali no Egito, a gente vai perceber, nos detalhes de como isso é narrado, que o povo havia esquecido de Deus. O povo havia esquecido da adoração a Deus. O povo havia esquecido de invocar o nome de Deus, de buscar a Deus.
Havia uma promessa de libertação da parte de Deus e isso se dá em algum momento. Então, não havia mais aquele zelo, aquele amor, aquela devoção a Deus enquanto eles estavam ali por conta da escravidão que eles estavam submetidos, por conta da circunstância da qual eles viviam. Então havia um esquecimento, de alguma maneira parece que havia um esquecimento de Deus, havia um esquecimento da adoração a Deus, da devoção a Deus, da paixão a Deus, porque quando Deus traz essa mensagem ao coração de Faraó, a grande verdade é que Deus estava falando ao povo: volte a me buscar, volte a invocar o meu nome, volte a ter zelo por mim, porque eu sou o Deus que vai te tirar dessa escravidão. A mensagem de adoração, ou de serviço, ou de festa, efetivamente não era para Faraó. Quando nós olhamos para isso, a palavra do Senhor diz que ele queria que o povo voltasse a buscá-lo, o povo voltasse a adorá-lo, o povo voltasse a invocar o nome dele. A grande verdade é essa. O povo está debaixo da escravidão, está preso naquele contexto. Ou seja, a Páscoa, queridos, dentro dessa mensagem, não é apenas uma mensagem de libertação, mas também é uma mensagem de retorno a Deus, de devoção a Deus, além da libertação da escravidão. Deus queria libertar aquele povo? Sim. Libertar para quê? Libertar para que ele fosse buscado, para que ele fosse adorado, para que ele fosse invocado, a sua libertação, a minha libertação, a sua redenção. A minha redenção não é só para nos tirar de um contexto de escravidão, mas é fazer de nós adoradores de Deus, aqueles que invocam a Deus, aqueles que buscam a Deus, aqueles que têm zelo por Deus, aqueles que amam a presença do Senhor. Amém? Amém? Vira para o seu irmão e fala para ele: você foi liberto para invocar o nome do Senhor. É isso que a palavra nos ensina, irmãos. Deus não opera a libertação na nossa vida sem objetivo, sem propósito. Deus não nos restaura só para que a gente fique mais bonito. Ainda que a gente fique mais bonito, né, Caio? Tem gente que era feia, igual aquela cançãozinha, havia um homem torto, andava com a vida torta, fazia as coisas tudo torta, é a pessoa feia. Atitudes tortas, fala torta, pensamentos tortos. Isso é uma pessoa feia. Mas quando Jesus entrou na minha vida, o que ele fez? Vamos lá, gente. Ele me endireitou. Tem uns irmãos que não participou da escola dominical aqui, eu percebi. Fica a dica. Vai ter escola agora da Alcance, né, como a pastora Alésio falou, para você aprender a ser um homem direito. Endireitado por Cristo Jesus. Amém? Mas, queridos, quando nós olhamos para as Escrituras, essa libertação da escravidão, sabe, a operação do poder de Deus não é só para nos libertar de um estado de escravos, de pecadores. Há um propósito por detrás dessa libertação. E essa libertação tem que nos levar a ser portadores e mensageiros de uma mensagem. Mensageiros de uma redenção, de uma salvação. Homens e mulheres que invocam e servem ao Senhor com fidelidade, com devoção, com entrega. Não é uma mensagem vazia, não é uma mensagem religiosa, não é uma mensagem qualquer, é a mensagem para todo aquele que crê no nome de Jesus. Amém? Agora, nós vamos olhar para as Escrituras e perceber que havia alguns elementos por detrás da ceia. Nós temos ali o cordeiro, nós temos o sangue, né? Nós temos também os pães asmos e a salvação na expressão da saída daquele povo do Egito. E cada um desses elementos que compõem o processo, né, ou aparecem aqui na Páscoa, que os hebreus viveram naqueles dias, falam a respeito de Jesus. No texto do Êxodo 12, versículo 5, ele diz exatamente disso: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Isso é uma tipologia e fala a respeito do próprio Cordeiro de Deus. E nós vamos ver isso em Mateus, no capítulo 26, versículo 26, o próprio Jesus tendo a ceia com os discípulos, ele diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei,
isto é o meu corpo. Jesus está dizendo, eu sou o cordeiro. Eu sou o cordeiro, aquele que vai ser entregue, aquele que vai morrer, aquele que vai ser imolado. A exemplo do que lemos aqui no Êxodo 12, é isso que a palavra está nos mostrando. Por exemplo, João capítulo 1, versículo 29 diz assim, no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Sabe, amados, para que haja salvação, redenção, precisa de um corpo. Para que haja salvação e redenção, precisa de uma entrega. Para que haja salvação e redenção, precisa de um sacrifício. E Jesus se fez sacrifício em meu e em seu lugar. Amém? O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 11, 24, e diz assim, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Quando nós olhamos para a Páscoa, ela deve ser um memorial para o nosso estilo de vida. E memorial, amados, nós precisamos entender que o memorial da Páscoa ele não deve se dar apenas no dia da Páscoa. E nós vamos olhar para as Escrituras, nós vamos perceber isso. A Páscoa é algo a ser celebrado no nosso estilo de vida. A Páscoa é algo a ser celebrado todos os dias das nossas vidas. Ainda que durante um ano possamos nos reunir todos em torno dessa mensagem, ou em torno dessa mesa que está sendo repartido conosco, nós precisamos absorver essa perspectiva, que nós precisamos viver essa novidade de vida que é prefigurada pela Páscoa, pelo que Cristo Jesus fez por cada um de nós, e nós precisamos abandonar, amados, a rebeldia do coração, a desobediência do coração, a apatia espiritual, e nos rendermos totalmente a Deus e não permitir que as circunstâncias nos roube a adoração, nos roube a devoção, nos roube o invocar o nome do Senhor como aquele povo no Egito. O Senhor está a nos convidar, amados, nesse tempo, lembrar, fazer memória dele, do estilo de vida ou da obra que ele operou a favor de nós. Amém? Olha que Hebreus capítulo 10 nos fala, ele diz assim, nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Não há mais necessidade de sacrifício, porque Jesus já se sacrificou. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já se entregou. Então não é pela obra do seu braço, não é por força humana, não é por nada, até porque, irmão, homem nenhum pode se salvar. Somente a obra de Cristo do Calvário pode nos salvar e nos faz salvos para a glória de Deus. Amém? Você pode dar um glória a Deus aí? Sabe, amados, e o que além do corpo, além do cordeiro, aparece o sangue. Êxodo capítulo 12, versículo 7, ele diz isso. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Isso fala do sangue que nos justifica de todo o pecado. O sangue de Jesus é uma moeda espiritual, ou seja, aquele que foi lavado pelo sangue de Jesus, o inimigo não pode tocar. Amém? Pastor, mas por que certas coisas acontecem na minha vida? Porque talvez você abriu a brecha. Algumas coisas nas nossas vidas que nós abrimos brecha. Há algumas coisas nas nossas vidas que o sangue não está na porta, o sangue não está na ombreira da porta. Algumas coisas nas nossas vidas a gente não está aplicando o sangue, a gente não está permitindo que o sangue nos justifique, que o sangue nos liberte, que o sangue mude a nossa mentalidade. E por nós não nos apropriarmos do que o sangue representa, dessa moeda libertadora, algumas coisas nas nossas vidas não mudam, ou algumas coisas difíceis nas nossas vidas acontecem, porque talvez nós não fomos cuidadosos quanto à aliança pelo sangue. Nós acabamos, às vezes, por fazer as coisas segundo as nossas perspectivas. Ainda Jesus com os seus discípulos tomando a ceia, Mateus 26, 27 e 28 diz assim, a seguir tomou um cálice, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. O sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Agora, amados, quando nós lemos para essa afirmação de Jesus, né, ele diz assim, tendo dado graças a Deus, os discípulos dizendo, bebei dele todos. Bebei dele todos. Amados, há um cálice para ser bebido.
E esse cálice deve ser bebido todo dia. Todo dia. É o cálice da obra de Jesus. Tem gente que não quer beber o cálice de Cristo. Tem gente que não quer mortificar a sua carne. Tem gente que não quer mudar de atitude. Tem gente que não quer mudar de rota. Tem gente que quer continuar na dureza do seu coração. Tem gente que não quer permitir que o coração seja quebrantado. Tem gente que não quer permitir que Deus entre com o dedo dele poderoso e mexa lá no profundo da alma para restaurar coisas da vida. Tem gente que simplesmente continua na sua altivez e não está podendo experimentar o favor, a graça, a salvação, a redenção. Infelizmente, há pessoas que não entenderam a mensagem da Páscoa ou não têm permitido que essa mensagem transforme as suas vidas. Sabe, nós precisamos perceber, amados, que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele realizou uma obra para que nós andemos em novidade de vida, ou seja, uma nova vida. Não mais andar como andávamos, submetidos ao pecado, às prisões e paixões do pecado, a um estilo de vida que desonra a Deus, fere o Senhor, mas andar debaixo da graça e do favor dele que transforma as nossas vidas. Por que eu digo isso, irmãos? Porque um outro elemento que aparece na Páscoa é os pães asmos e as ervas amargas. Andar com Jesus vai produzir um amargor para a nossa própria carnalidade. Sabe, eu escutei um videozinho, né, de um senhor no Instagram, às vezes aparecem umas coisas engraçadas no Instagram, e perguntaram para um determinado senhor, o que você tem feito na vida, né? Ele falou, olha, nesses dias eu tenho tentado ser evangélico, mas coisa difícil é ser evangélico, porque não pode isso, não pode aquilo, eu estou tentando, mas é difícil ser evangélico. O que ele está querendo dizer? Ser evangélico é mudança de atitude. Não é que ser evangélico é mudança, ser cristão, que anda com Cristo, é mudança de rota. É mudança de atitude. Tá todo mundo, o mundo todo está indo para aquele lugar que vai levar para a perdição. Mas eu não pertenço a todo mundo, eu pertenço ao reino dos céus. Então eu faço uma retomada. Está todo mundo indo para o inferno, eu estou indo para o céu. Enquanto está todo mundo indo para lá, para o inferno, para a perdição, eu estou indo para o céu. Logo, irmão, que eu vou ter embates aqui, porque eu estou indo na contramão do que o mundo está indo. Entende? Então, os pães asmos e as ervas amargas vão aparecer ali. O que a palavra do Senhor nos ensina em 1 Coríntios 5, 7, 8, o apóstolo Paulo diz assim, a respeito dos pães asmos e das ervas amargas. Ele fala, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. A Páscoa é mudança de rota. A Páscoa é mudança de vida. A Páscoa é buscar a Cristo e nos parecer com Cristo e andar com Cristo e permitir que a vida de Cristo nos transforme. Amém? Glória a Deus, está comigo aqui? Vira para o seu irmão e fala assim, você não é um pecador. Você é alguém que pode pecar, mas você é alguém que foi santificado pelo sangue de Jesus. Você sabe, irmãos, que essa é uma reprogramação na nossa mente. Jesus morreu para nos tornar santos. E se eu continuo vivendo uma vida no pecado, eu continuo sendo um pecador. A obra do Senhor Jesus foi perfeita. A obra de Jesus é perfeita. Só que a mentalidade de pecador me faz prisioneiro do pecado. Enquanto eu deveria ser prisioneiro de Cristo e da salvação que Cristo Jesus me propõe, às vezes pessoas mantêm-se nos mesmos hábitos, nos mesmos pecados, nas mesmas coisas, porque não tem uma mentalidade de salvação, não tem uma mentalidade de redenção. Então ela continua nas suas dores,
emocionais, presa às suas dores emocionais. Ela continua presa aos pecados que comumente praticava antes de conhecer Jesus, e como se fosse uma coisa natural, mas é antinatural. Elas continuam a ter posturas, falas, pensamentos, elas continuam tendo porfias, guerras, brigas e discussões, elas continuam num estilo de vida que já deveria ter abandonado faz muito tempo, continua na bebida, na bebida, quando eu falo na embriaguez, na prostituição e tantos outros pecados, mas a palavra do Senhor fala sobre pães asmos e ervas amargas, uma nova vida. Nós precisamos absorver essa nova vida, esse novo estilo de vida, e nós precisamos viver a salvação que nos foi conquistada, amém? Salvação do quê? Salvação do domínio do império das trevas. Aquele povo no Egito estava debaixo do domínio faraônico, de um império, de uma escravidão, e o Senhor estava chamando aquele povo a voltar a invocar o nome dele, o Senhor estava chamando aquele povo a voltar a buscá-lo, o Senhor estava chamando aquele povo a voltar a adorá-lo, voltar a servi-lo, voltar realmente a caminhar e crer nas promessas das Escrituras, e o Senhor, por meio da mensagem da paz, que está nos chamando a do mesmo modo amá-lo, servi-lo, honrá-lo, invocá-lo, caminhar próximo a ele e não distante dele, permitindo sobretudo que ele mude a nossa história. Amém? Está comigo aqui? Olha que a palavra do Senhor fala, então, um outro elemento que aparece é a salvação, né? No Êxodo 12, 11, 17, 31, quando o povo sai. Depois nós vamos entrar no versículo 11 aqui. Ele diz assim, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele nos amou tanto e deu a sua vida por nós, para que nós não pereçamos. A morte de Jesus era para que nós não pereçamos. A morte de Jesus é para que nós não acabemos por cair na jornada e fiquemos ali caídos. A morte de Jesus é para que nós entremos nessa eternidade, nessa vida junto com Ele e experimentemos tudo aquilo que Ele tem para nós. Olha que Marcos 16 diz assim, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Há uma fé que nós precisamos viver em Cristo Jesus. Por quê? João 10, 9 diz que eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, será salvo. Quer mais um texto para você? Atos capítulo 2, 21, os motivos pelos quais você deve invocar o nome do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como é que está a sua adoração, sua devoção, a tua busca a Deus nesses dias? Você só busca a Deus quando está tudo bem, ou só busca a Deus quando está tudo mal? No dia bom, no dia mau, a gente tem que buscar a Deus, irmão. Aliás, todo dia, irmão. A gente precisa buscar o Senhor, amém? Mas eu quero trazer você para o texto, Êxodo, o texto de número 11. Que é uma coisa que eu acredito ser bem importante nós falarmos aqui nesta manhã. Diz assim a palavra do Senhor, desta maneira... Versículo 11, comereis lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Às vezes nós olhamos para esse detalhe, a gente não se atenta que mensagem está por detrás disso. Vamos lá, desta maneira o comereis. Primeira coisa que ele diz, lombos cingidos. Cingidos do quê? Efésios capítulo 6, versículo 14. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. O apóstolo Paulo escreve e ele resume para nós o que é esse cingir-se. Cingir da verdade, da couraça da justiça. Ou seja, a verdade. A verdade. Quem é a verdade? Jesus. Ele é a verdade. Cingir da verdade é cingir-se da justiça que Cristo operou em favor de nós. Quando ele fala sobre cingir os lombos, ele está falando, olha, o lombo é a estrutura do homem, é essa região, é a parte forte do homem. O que ele está nos ensinar? Que a nossa estrutura espiritual deve estar firmada na verdade, cingida pela verdade, porque a verdade é a justiça de Deus na terra, ou seja, a obra da verdade que é Cristo Jesus produz uma justiça em nós.
Então ele diz, cinja os vossos ombros da verdade. Olha o que também encontramos nas Escrituras, em 1 Pedro, no capítulo 1:13. Por isso, cingindo-vos o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Olha o que a palavra do Senhor está falando. Cingir de entendimento, de compreensão. A obra que Jesus fez é poderosa. Mas às vezes, irmãos, nos falta esse cingir, esse vestir. Vamos avançar aqui um pouquinho, mas ele diz outra coisa, sandálias nos pés. O apóstolo Paulo, escrevendo também em Efésios, ele fala no Efésios 6,15, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Sandálias nos pés fala sobre a mensagem que carregamos. O evangelho da paz, a mensagem que carregamos. Ou seja, o que ele está falando? Calce a mensagem da salvação no seu estilo de vida. Caminhe segundo essa mensagem no estilo de vida. E ainda ele fala sobre o cajado na mão. O que o cajado é, queridos? Não uma ferramenta de pastoreamento, não é verdade? Na antiguidade era assim, mesmo hoje, aqui em Portugal ainda existem pastores, né? Em algumas regiões de Portugal, que têm os seus cabritos, suas ovelhas, e literalmente, eu particularmente já vi, passeando por Portugal, uma senhora com um cajado na mão, pastoreando as ovelhas, direcionando as ovelhas. O cajado é uma ferramenta de pastoreamento, ou seja, com essa ferramenta, né, um rebanho é conduzido aos pastos, um rebanho é orientado e direcionado pelo pastor. O que isso aplicando na prática para nós? Cada líder das famílias naquela época possuía um cajado. Cada líder possuía um cajado, e cajado vai falar de autoridade. Ou seja, se cada líder possuía um cajado, Deus estava usando essa figura de linguagem para que eles percebessem algumas coisas. Eu quero destacar uma coisa aqui. Nós devemos considerar que cada chefe da família possui um cajado, e a mensagem aqui é que a responsabilidade na condução da família, numa jornada de vida com Deus, é do homem, que é o chefe da casa. A responsabilidade, Deus está falando, é com cajado. Vamos sair para esse estilo de vida com autoridade. Vamos sair com esse estilo de vida, cada homem carregando o seu cajado. A responsabilidade da vida espiritual dentro de uma casa é do homem, não é da mulher. E os homens têm entregado para as mulheres o lugar da oração, o lugar do jejum, o lugar da santificação. E as coisas não andam bem para muitos maridos, porque não estão tomando posse do lugar que ele deveria tomar. E isso é fundamental, não tem como. Algumas coisas não andam como deveriam andar, porque não tem assumido o seu lugar. E a palavra do Senhor diz que esse é papel do homem. Isso está por aqui. Está nas Escrituras. E nós precisamos assumir esse lugar. Então, deixando de maneira muito clara, irmãos, a respeito das figuras que aparecem aqui, tudo isso está pré-anunciado em toda a Escritura. Agora, qual é a mensagem da Páscoa que nós devemos carregar? A mensagem da Páscoa que nós devemos carregar no nosso estilo de vida é que Jesus Cristo morreu na cruz para salvar todo aquele que invocar o seu nome e assim receber uma nova vida, não mais segundo o padrão deste mundo, mas liberto da escravidão do pecado, amém? Você foi liberto da escravidão do pecado. Você não está mais submetido ao pecado. Não está mais submetido a uma mentalidade equivocada. Porque em Cristo Jesus nós somos revestidos de uma nova mentalidade. Quero trazer à tona novamente essa perspectiva do 1 Pedro ao seu coração. 1 Pedro 1,13, ele diz assim, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida, na revelação de Jesus Cristo. Sede sóbrios, sóbrios. O que é alguém sóbrio? Alguém que não está bêbado. O que é alguém sóbrio? Alguém que tem as suas faculdades mentais ativas. A sua razão consegue perceber uma coisa da outra, alguém sobra. Agora, se a mensagem que nós devemos carregar é que Jesus morreu na cruz para salvar todo aquele que invoca o nome dele e não mais viver debaixo da escravidão, do peso do pecado, amados, essa é a mensagem para o final dos tempos. Não só no começo, lá de quando o evangelho foi pregado, mas é uma mensagem nesses dias, nessa atualidade, nesse tempo, e é uma mensagem que todos nós devemos nos preocupar, como diz Êxodo 12:11, dessa maneira comereis
lombo cingido, sandálias nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, porque é a Páscoa do Senhor, é a libertação, é a restauração, é a libertação da escravidão do pecado, para que nós possamos adorá-lo como ele deve ser adorado, amém? João 14,6 diz assim, respondeu-lhes Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Gálatas 5,1 diz assim, foi para a liberdade que Cristo os libertou, permaneceis, pois, firmes, e não vos submeteis de novo ao jugo da escravidão. A nossa vida, o que nos foi proposto pelo Evangelho e pela Palavra do Senhor, é um novo estilo de vida. A gente não anda mais segundo o curso desse mundo. A gente não pensa como o mundo pensa. Eu quero convidar você a abrir o texto em Romanos 12:1. É conhecido esse texto. E eu vou ler o versículo 1 e depois o versículo 2. Amado, eu quero te afirmar com certeza isso. Não se vive mudança de mente sem que primeiro se pratique o versículo 1. Muitos pregadores se equivocam em falar sobre mudança de mente sem considerar o que está no versículo 1. Porque o versículo 1 é chave para se viver mudança de mente, mudança de vida. Olha o que o apóstolo Paulo diz, Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A razão pela qual eu e você podemos e devemos nos lançar aos pés de Jesus, nos render a Jesus, é por causa da misericórdia dele. A palavra do Senhor diz que é pela misericórdia de Deus que não somos consumidos. A razão de não sermos consumidos é por causa da misericórdia. E é por meio desta mesma misericórdia que eu devo me jogar aos pés de Jesus todos os dias da minha vida, como um sacrifício vivo, sabendo intencionalmente, porque o texto fala sobre razão. Não é uma coisa enlouquecida, não é uma coisa desvairada, que eu não sei o que eu estou fazendo. Propositalmente, eu me lanço aos pés de Jesus porque eu preciso dele. Eu necessito dele. Eu não dou conta de viver sem ele. A minha vida não vai ser mudada se não for por ele. Não tem outro jeito, não há outra condição. Não tem como viver nesse mundo se não for por ele. Aí sim, quando eu me lancei aos pés, quando eu entendi essa verdade racionalmente, que eu não vivo uma vida sem ele, aí sim, a palavra de Deus nos diz, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A minha mente não é mudada, enquanto eu não permitir que a palavra de Deus, que a prática da vida cristã, se eu não permitir que a minha vida seja levada ao altar do sacrifício. Altar. Querido, o sacrifício existe para o altar. Quando eu nego a mim mesmo e me lanço aos pés de Jesus, dizendo, Jesus, muda isso na minha vida. Quando eu me coloco num lugar de dependência por causa da misericórdia dele. Quando eu me lanço nesse lugar em Cristo Jesus. Então eu começo a receber o que a palavra do Senhor diz. Experimenteis a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Agora note, não sei se você já percebeu isso. No versículo 1 ele fala sobre sacrifício vivo, santo e agradável. No versículo 2 ele fala sobre boa, agradável e perfeita. Há uma progressão no nosso estilo de vida. Para uma entrega viva, para uma entrega santa, para uma entrega agradável, são níveis em que eu vou entrando em Deus, da boa, da agradável, até perceber a perfeita vontade de Deus. Isso se dá, querido, quando eu me lanço aos pés dele. Isso se dá quando eu me entrego a ele. Por isso, nessa manhã, a pergunta que eu quero fazer ao seu coração, qual é a mensagem que você tem carregado no seu estilo de vida? Qual é a mensagem que nós vamos carregar no nosso estilo de vida? Qual é a mensagem que nós vamos revelar para o mundo caído?
Qual é a mensagem que você quer revelar para a sua casa? Essa é a pergunta-chave. Nós estamos a viver para quê, irmão? Irmão, deixa eu fazer uma pergunta direta para você. Você está a viver para quê? Só para trabalhar e se alimentar? Me perdoa, com amor eu vou te dizer isso. Isso é uma vida fútil, vazia, muito pequena, diante daquilo que Deus tem para você. Pastor, eu preciso trabalhar. Não, o mérito não é esse. O mérito é, você só vive para trabalhar, para comer, para sustentar a sua casa, e não vive para mais nada. Para mim isso não é vida. Para mim isso não é a vida abundante que Jesus disse que propôs. Você, irmã, mesma coisa, só vive para quê? Para cuidar dos seus filhos, do seu esposo, para trabalhar também, para se desgastar? Que mensagem você está carregando? Que mensagem você está pré-anunciando? Que mensagem, irmãos? Nós estamos pré-anunciando, nós estamos falando que nós somos cristãos. A palavra do Senhor está dizendo que nós nos intitulamos cristãos, nós nos intitulamos cristãos. Então, se nós somos cristãos, nós precisamos carregar a mensagem de Cristo. E nós precisamos anunciar a mensagem de Cristo. E nós precisamos viver a mensagem de Cristo. E nós precisamos permitir que a mensagem de Cristo nos mude. Amém? Você está comigo aqui? Então, com muito amor te digo isso, a mensagem da cruz é uma mensagem de nova vida, de libertação, e que nós devemos carregar, não só no nosso estilo de vida, mas nós precisamos anunciar a todos quantos, melhor dizendo, nos pedir a razão da nossa fé. Você está pronto para anunciar isso? Porque as pessoas virão nos perguntar, qual é a razão da sua fé? Por que você crê da forma que você crê? Está na ponta da sua boca? Está na ponta da língua? Você está pronto para responder isso? Ou você vai dizer assim, como muitos jovens dizem, na minha igreja diz que não pode. Não é a igreja que diz que pode. É o evangelho, é a mudança de vida, é uma nova vida. Eu não peco, não é porque a igreja diz que não é para eu pecar. Eu não bebo, ou melhor, eu não me embriago, não é porque a igreja diz que não é para me embriagar. Eu não roubo, eu não adultero, não é porque a igreja diz. É porque eu sou a nova criatura. Então eu decidi viver uma vida diferente em Cristo Jesus. Foi por isso que ele morreu, eu vou honrar a morte dele. Eu não vou permitir que o nome dele seja lançado ao chão. Amém? Amém? Você está pronto para viver essa mensagem da Páscoa? Aleluia! Glória a Deus!